Eu assumi a vice-presidência de um campo na Serra Gaúcha, e quando eu assumi, eu enfrentei uma situação complicadíssima, porque tinha um irmão no meio do povo lá que pulava, saltava, virava banco, e a igreja grande, mas uma igreja de assoalho de madeira, e o irmão era meio fervoroso, ele dava uma batida no chão e fazia um barulhão. E na primeira reunião de obreiro que eu fui, 2 pastores e uns 3 evangelistas falaram assim: olha, tem que colocar assim a ordem nos cultos aqui, viu? Quem que vai dar o ensinamento aqui? O pastor que foi comigo falou assim: olha, o pastor Sandro viaja todo final de semana, então às terça-feira vai ser com ele. Eu falei, então tem um rapaz aqui que fica pulando, saltando, correndo no corredor, batendo palma. Ele é um arruaceiro, então alguém tem que colocar esse menino no lugar dele. Eu falei assim: mas isso para mim é fácil, pelo amor de Deus. Ir lá falar com o rapaz, colocar ele no lugar dele lá, ainda mais um menino somente, fazendo todo esse barulhão. Aí quando eu cheguei em casa, minha esposa falou: como é que estava a reunião de obreiro? Porque sempre a primeira coisa que a mulher faz quando o obreiro chega da reunião de obreiro: como é que estava a reunião de obreiro? Eu falei assim: olha, estava tudo certo, mas tem um menino aí e tal que, né, está incomodando os obreiros. 2 pastores, 3 evangelistas me falaram e tal. Ela falou: o que tu vai fazer? Eu falei: eu vou chamar a atenção dele em público. A hora que eu estiver pregando e ele começar a correr, eu já mando alguém pegar no bracinho dele e colocar no lugar dele. Aí então minha esposa falou assim: olha, deixa eu te falar um negócio. Eu estou observando desde que nós chegamos aqui nesse campo de trabalho, que tem uns obreiros no púlpito que nem línguas estranhas falam. E o outro pastor que estava aqui, ele gostava de receber presente e consagrava obreiros em troca de presente. Conforme o relógio, conforme o terno, os obreiros eram consagrados. E eu suspeito que tem obreiro que nem batizado com o Espírito Santo é no púlpito. Então tu tem que ter cuidado, porque quando vê esse menino é crente demais e eles são crente de menos, e tu vai matar alguém que está na presença de Deus. Por que em vez de tu chamar a atenção dele, tu não faz uma visitinha para ele? Eu falei: é verdade, tu tem razão. Saí numa agenda de final de semana. Quando eu voltei na segunda-feira, falei para o empresário da igreja: onde é que mora o irmão fulano de tal? Ele falou: meu Deus do céu, pastor, eu soube que ele mora numa favela, num lugar terrível de bandido. Eu falei: não, mas eu já vivi em favela também, eu sei o ambiente da favela, mas só tem que ter cuidado, não pode ir lá não, pastor, é complicado, é difícil. Eu falei: não tem problema. Eu peguei meu carro, fui lá para a comunidade, até onde o carro deu para ir eu fui, quando não deu mais eu desci do carro. Aí eu olhei um olheiro da boca de fumo, eu falei assim: onde é que mora o tal do Hermano? Ele falou: Hermano, o antigo repolho. Eu falei: que repolho, irmão? O Hermano falou: mora lá no fundo, o último barraquinho é de madeira, está meio tortinho. Ele mora por lá. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, cheguei no cercadinho, bati palma. Quando eu bati palma, gritou de dentro do barraco: quem que está aí? Eu gritei: pastor Sandro Fontoura. E o maluco de dentro do barraco: ô maravilha de Deus! Aí eu pensei comigo: ele é doido mesmo, ele é maluquinho. Falei: meu irmão, abre aqui, porque eu tentei abrir a porteirinha de arame e não consegui abrir, porque ele amarrava com arame. Quando ele abriu a porta do barraco, ele levantou as 2 mãos para o céu e começou a adorar. Eu falei: não é hora de tu adorar, rapaz, é hora de tu abrir esse negócio, porque eu vim conversar contigo. Ele falou: pastor, o senhor não está entendendo. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu moro nesse barraco caindo os pedaços, e porque eu moro nessa favela, nunca um obreiro veio me visitar, nunca ninguém colocou os pés na minha casa. E desde que o senhor chegou na cidade, eu estou orando a Deus e eu estou falando para Jesus: se ele tem o mesmo espírito que eu tenho, tu vai dar um jeito de trazer ele aqui. E Jesus ouviu a minha oração. Jesus ouviu a minha oração, e é por isso que eu estou feliz demais, pastor, e é por isso que eu estou adorando. Eu falei: então tá bom, abre aqui porque eu quero entrar. Ele foi lá, abriu a porteirinha. A hora que ele abriu, eu fui para o barraco dele, me abaixei e entrei. Quando eu entrei, eu falei assim: meu filho, é bem rapidinho. Ele falou: pastor, só que tem um porém, aqui tem doutrina. Eu falei: doutrina? Qual é a doutrina? Aqui ninguém ora, ninguém fala nada sem antes orar. Nunca nenhum obreiro veio me visitar, mas os membros da minha família que vêm aqui, para eles abrir a boca e começar a falar, antes tem que orar. Então tem que orar e depois o senhor fala comigo. Pode ser? Eu falei: pode. Quem que ora? Eu falei: pode ser tu. A hora que ele levanta as mãos, ele fala: papai, muito obrigado, porque tu ouviste a minha oração.
Quando ele começou a orar, subiu um arrepio do meu pé até o caco da cabeça. E o Espírito Santo veio em mim e falou assim: olha, tu vigia o que tu vai falar com ele, tá bom? Tu vigia, porque faz 3 anos que ele está aqui dentro e nunca ninguém visitou ele, mas eu moro com ele 24 horas. Eu estou com ele 24 horas. Quando ele parou de orar, ele falou: pastor, antes do senhor falar, posso lhe mostrar o meu barraco rapidinho? Eu falei: pode. Ele puxou uma cortininha, a cama. Depois eu dei o meu jogo de quarto de presente para ele. Ele mostrou a cama com o criado mudo, me mostrou um fogão a lenha com a chapa brilhando e falou: pastor, é só uma peça só e o banheirinho, vem no banheirinho. Quando ele abriu a porta do banheiro de madeira, eu fui, ele abriu a janelinha e disse: olha a visão que tem no morro. Eu olhei para baixo. Quando eu olhei para a madeira, um pedaço de madeira podre, eu falei: se esse pedaço de madeira quebra, eu desço? Ele falou: desce. Eu falei: pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele falou: pastor, antes de eu me converter eu era que nem o senhor, eu tinha medo da morte, eu tinha medo de tudo, mas depois que eu me converti eu não tenho medo de mais nada, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu falei: tá bom. Falei: meu filho, rapidamente, posso conversar? Ele falou: um testemunho o senhor fala. Ele abriu a camisa e falou: pastor, olha aqui, ó, esses 3 buracos na caixa do corpo, troca de tiro aqui no morro, pastor, mas eu não morri, porque Deus tinha um plano com a minha vida. Pastor, olha esse risco no meu rosto. A polícia me levou para o valão do Tega, deu rajada de metralhadora, só uma bala riscou meu rosto, pastor. Eu não morri. Eu era procurado, ex-assaltante de banco, pastor. Eu paguei anos na cadeia pelas penas e os prejuízos que eu causei para a sociedade. Mas um dia eu estava no fundo da casa de detenção e chegou um grupo de irmãos para fazer evangelismo, e Deus deu um sonho para um jardineiro, para um pedreiro, que foi lá e pediu para os membros da Assembleia de Deus para entrar junto. Ele parou na frente da cela e gritou: ei, irmão, onde é que tu está? E eu vim para frente da cela e falei para ele: de onde é que tu me conhece? Ele falou: eu tive um sonho contigo na madrugada passada, e Deus mandou eu vir aqui para te dizer que até o final do ano Ele está te tirando daqui. Sabe por que Ele vai te tirar daqui? Porque lá dentro da casa dele tem um bando de ingrato, tem uma geração de ingrato que não abre mais a boca para dar glória a Deus. Deus vai te tirar daqui só para perturbar e incomodar eles lá. Eu levantei a minha mão na frente da cela e falei: Deus, se tu fizer isso, eu te prometo que eu nunca mais saio da tua presença. Quantos aqui creem que Deus fala, por gentileza? Deus trocou o juiz da cidade, que era um ateu ou um à toa, e trouxe um juiz crente que revisou os processos, encontrou o irmão e mandou soltar o irmão numa condicional: enquanto tu for crente, tu nunca mais vai pagar pena nenhuma. O dia que tu se desviar, eu mando te prender e te coloco de volta na cadeia. O irmão falou: pastor, eu sou o primeiro que chego, eu sou o último que saio. Quando o senhor fala hoje vai ter poder de Deus, eu sei que Deus é poderoso. Quando o senhor fala que a glória de Deus vai descer, eu saio correndo, eu pulo, eu grito, porque Jesus é tudo que eu tenho, e na presença dele eu não vivo. Ele começou a chorar, e eu falei assim: tá, não chora, não chora. Ele falou: pastor, fala o que o senhor ia falar. Eu disse: não quero falar mais nada não, eu quero ir embora. A hora que eu fui sair, ele me pegou pelo braço e falou: pastor, aqui tem doutrina, ora quando entra e tem que orar antes de sair também. Ele abraçou comigo, eu achei que o maluco ia orar uns 2 minutinhos. Ele abraçou comigo e falou: Deus, chega de obreiro gelado, chega de obreiro frio no púlpito, chega de obreiro barganhador, chega de político no altar da igreja mentindo para o povo. Chega, enche esse homem com a tua glória, enche esse homem com a tua unção, e eu não vou soltar ele enquanto ele não for cheio da tua glória. Ele orou quase 40 minutos, a minha calça colou no corpo, a camisa colou no corpo. A hora que eu comecei a falar em variedades de línguas, ele falou: pode ir embora, porque a missão está completa. Eu entrei no meu carro e fui até a minha casa falando em línguas estranhas. Cheguei na minha casa e falei para minha esposa: me dá a paz do Senhor. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: aceitei a Jesus hoje eu aceitei a Jesus. Hoje eu aceitei a Jesus de verdade. Alabrabadaca maia seribidique tu brabadaca maia tu brabadaca.
Agora escute só, culto de ensinamento na terça-feira, eu fui pregar no culto de ensinamento. Quando eu estou pregando, os obreiros estão tudo de perninha cruzada, com lencinho na rótula do joelho, sem dar glória a Deus. Quando eu vejo o irmão pulando, saltando, eu fiquei pensando, meu Deus. Eu falei para os obreiros que ia tratar do caso desse rapaz. E agora o que eu faço? Deus vem no púlpito e fala: tu não toca nele, tu não toca nele. Eu falei para os obreiros: quem aqui já fez uma visitinha para esse rapaz? Ninguém levantou a mão. E eu falei para a igreja: então vou falar o que aconteceu no barraco dele quando eu fui visitar ele. Quando eu falei para a igreja, a glória de Deus desceu no meio do povo, e Jesus voltou a renovar e a batizar com o Espírito Santo. Começou a fazer coisas extraordinárias. Deus vai mandar uma meia dúzia de irmãos para Campina Grande, e a obra de Deus vai ser extraordinária, porque Deus ainda é dono da obra. Se você pode e não for inconveniente, levanta as duas mãos para o céu, por gentileza. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória. Receba essa unção que está descendo aqui agora. Deus abençoe, até a próxima.